Você conhece o pastor Paulo Júnior? Esse pastor aqui, ó. Eu quero te apresentar um vídeo com ele neste exato momento. Você vai ficar assim de boca aberta no que ele falou. Tá bom? Olha só que antes de eu te apresentar o vídeo, deixa eu te contar uma experiência aqui rapidinho. O pastor Paulo Júnior, após a minha conversão, ele foi uma grande referência para a minha vida na forma de se expressar, de pregar com ousadia, com bravura. Aprendi muitas coisas com o pastor Paulo Júnior, pela sua coragem de chamar o pecado pelo nome. Só que hoje, como um grande admirador do pastor Paulo Júnior, eu venho aqui apresentar um vídeo dele que eu, particularmente, sou contra a fala dele, tá bom? Ele apresenta uma coisa, mas pessoalmente, de forma pessoal, ele apresenta outra. E eu vou te apresentar esse vídeo aqui que ele falou neste momento, tá bom? Eu já vou colocar aqui, por exemplo, o fone para que juntos possamos acompanhar um pouco do vídeo e até mesmo da fala dele, tá bom? Deixa eu só desembolar aqui, vamos lá, rapidinho. Senão Jesus volta e a gente não coloca esse fone aqui. Vamos lá. Acompanha comigo aí, aqui na tela aqui, ó. Acompanha comigo. Presta bastante atenção. Veja que ele vai ler o texto perfeitamente. O comentário eu vou deixar com você aqui após a leitura dele. Ainda vamos continuar no vídeo, tá bom? Olha só o que foi que ele falou, ó. Vamos lá. E hoje nós vamos para o quarto mandamento. Ele está Se em liga aí. Êxodo, capítulo 20, verso 8. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Muito bem, o texto que ele leu foi exatamente Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11, aonde é um mandamento, uma ordem de Deus pedindo para que o povo lembrasse desse mandamento como um dia santo, separado por ele, e que a população, as pessoas, deveriam seguir esse mandamento também. E o texto está corretíssimo. Agora vamos ver, por exemplo, um pouco do seu comentário. Fica até o final e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que ele falou neste exato momento, tá bom? Fica no vídeo até o final. Até aqui, beleza, tá bom? Vamos lá, vou soltar aqui a outra parte do vídeo. Bom, Deus, ele dá uma ordem para o seu povo para reservar um dia da semana para descanso. E esse dia seria o sábado. Por quê? Primeiro, por causa da criação, da obra da criação. Era uma lembrança do que o Senhor fez. Em 6 dias ele fez toda a sua obra e no 7º dia ele descansou. Isso não significa que Deus estava cansado. É uma linguagem antropomórfica, uma linguagem para que nós possamos entender. Ele simplesmente cessou a sua atividade criadora no 7º dia e o descansou. E a semelhança do dia de descanso, o dia que Deus separou e o santificou, ele também ordenou ao seu povo que o fizesse da mesma forma. Então, esse quarto mandamento proibia as atividades. Era um dia reservado para o descanso físico. Sim, era um dia que o povo de Israel não devia estar envolvido em nenhuma tarefa, em nenhum trabalho. Era um dia também para um descanso espiritual. Era também você percebe que ele coloca o era. Era um dia também para um descanso espiritual.
Na verdade, não era. É um dia de descanso para a humanidade. É por isso que um número muito grande de pessoas vivem com ansiedade, o número de estresse vem aumentando porque as pessoas estão sobrecarregadas. E o próprio Jesus, ele promete nos libertar desses fardos, tá bom? Então não era, é ainda um dia de descanso para toda a humanidade. Se nós formos analisar, eu vou soltar aqui o restante do vídeo, tá bom? Se nós formos analisar, o povo de Deus no Antigo Testamento, eles sempre guardaram o sábado como um mandamento do Senhor. Eu vou soltar aqui o restante do vídeo, tá bom? Então lembre, não era um mandamento, é um mandamento. O dia da Santa Convocação, onde eles também se reuniam para cultuar ao Senhor. Esse era um dos objetivos do Senhor ao trazer esse mandamento. Esse mandamento tem lições importantes para nós. Primeiro ele começa dizendo, lembra-te. O Senhor está dizendo, considera, não se esqueça, ok? Considere um dia de descanso na agenda de vocês. Um dia exclusivo para mim. Um dia de fechar a vida para balanço espiritual e de devotar a Deus e somente e exclusivamente a Deus a adoração. Lembra do dia do sábado para o santificar, para o separar. Novamente, exclusividade o Senhor quer. E para que nós separamos esse dia? Bom, a semelhança de Israel, nós também separamos um dia da semana para o descanso físico. É um dia de nós não nos envolvermos em nenhuma atividade pesada. Não. Presta atenção. Aqui ele vai começar, vai parecer que ele vai agora enfatizar a guarda do sábado. Você percebe que ele disse, a semelhança de Israel, temos um mandamento. E você já sabe qual é esse mandamento, não é mesmo? Não é o assim diz o Senhor. Agora é assim diz o homem, tá bom? Vamos lá. Não é o dia de nós abrirmos nossas empresas, não é o dia de fecharmos negócios, é um dia que o nosso próprio corpo precisa de descanso, precisa se regular, precisa se restabelecer. Por isso é um dia sim de descansar, de ficar mais quieto, é um dia de limpar e purificar a mente, esvaziá-la de tantos compromissos e o corpo se restabelecer. A nossa própria saúde assim exige. Portanto, respeite esse dia, respeite esse mandamento e respeite também as limitações do seu corpo. Segundo, os puritanos chamavam esse dia de o dia da feira da alma. Era o dia também de restabelecer as forças espirituais. Era o dia profundo de comunhão com Deus. O dia de gastar tempo com as escrituras, gastar tempo com oração. É o dia do relacionamento profundo com Deus. Não que os outros dias não devemos fazer, é óbvio, mas um dia exclusivo para encher a alma da alegria do Senhor, da comunhão, da presença do Senhor e passar tempo com Ele, caminhando com Ele, enriquecendo a sua alma com a palavra e com a presença de Deus. Já estamos quase finalizando o vídeo. Esse dia que era devotado ao Senhor, com um tempo devocional, muitos dedicam para o evangelismo também, pessoal, ele culminava com o santo culto a Deus. Então nós culminamos esse dia especial de comunhão, nos encontrando, nos reunindo como igreja, no santo culto a Deus. Então é um dia especial para devotar a Deus um culto solene, o culto público, o culto onde os remidos se reúnem na igreja do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, para a adoração pública do Senhor. Então um dia especial para isso, para louvar, bendizer, adorar o Senhor, devotar um dia Ele especial o mais para isso. alto, Vamos lá. mais Qual é o dia? grandioso louvor.
E é evidente que na tradição da igreja cristã, nós fazemos isso no domingo. Ele é o nosso dia do Tradição. Senhor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o sábado, porque mudou para o domingo. Olha só, na tradição da igreja cristã, esse dia, que é o domingo, é o dia do Senhor. Não é segundo os princípios da Bíblia ou o que está escrito na Bíblia. É na tradição. Você percebe que na tradição, isso vinha ocorrendo desde a época do próprio Cristo, onde as pessoas colocavam... É tanto que os judeus tinham mais de 600 leis, né? Era uma tradição deles, era uma cultura deles. Mas, infelizmente, Cristo veio para abolir tudo isso aí. Mas, infelizmente, mais uma vez eu digo infelizmente, com o decorrer dos anos, após Cristo ser assunto ao céu, os apóstolos, eles permaneceram com as fiéis doutrinas e os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus. Você percebe que o pastor Paulo Júnior não falou segundo, ele leu o texto na Bíblia, falou de forma corretíssima, mas colocou era um mandamento, mas não era, é um mandamento do Senhor. E, meus amigos, não é o que ele falou aqui agora, nas palavras finais, não é, por exemplo, um princípio, assim diz o Senhor, é segundo a tradição. Vamos finalizar aqui, já está finalizando, falta apenas alguns segundos, olha só. Gravar um vídeo especial falando sobre o sábado, a guarda do sábado, ok? Por que nós não guardamos o sábado da mesma forma que os judeus guardavam ou que os adventistas ainda guardam? Por que eles não guardam o sábado? Como os judeus guardam ou como os adventistas guardam? Porque, infelizmente, são pessoas rebeldes. Se o sábado é um mandamento do Senhor, por que eu tenho que guardar outro mandamento? Se a Bíblia pede para que eu guarde o sábado como um mandamento do Deus vivo. Como explicar isso aqui agora? Amigos, olha que interessante. Eu vou ler um texto para você aqui e você vai acompanhar junto comigo aqui na tela. Nós sabemos que o sábado, a mudança do sábado para o domingo, ele ocorreu não após a ressurreição de Jesus. Foi exatamente a partir do ano 300, do ano 321, onde houve um decreto ordenando para que o povo santificasse o dia do domingo. O diabo, ele é astuto, ele é especialista na Bíblia, não para seguir o que Deus pede, mas para descontradizer. Olha só o que é que diz aqui, ó, o texto, acompanha comigo aí. Tem um mosquito aqui chato aqui. Mas o que parecia inicialmente apenas um sincretismo religioso começou a assumir um caráter institucional a 7 de março de 321 d.C. O imperador Constantino, um devoto adorador de Mitra, decretou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansassem no venerável dia do sol. Esse decreto foi seguido por várias medidas eclesiásticas para legalizar a observância do domingo como dia de guarda para os cristãos. O próprio catecismo romano, olha só o que é que diz. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir o domingo solene, celebração do sábado. A Igreja de Deus achou conveniente, ou seja, eles mudaram porque quis mudar. E, amigos, é como diz o pastor Arilton Oliveira, as igrejas evangélicas, vou abrir um aspa aqui, as igrejas evangélicas, elas seguem os passos da Igreja Católica. Infelizmente, estão seguindo as pegadas da Igreja Católica. Eu não quero aqui, por exemplo, ofender a você que é católico que está assistindo esse vídeo, mas é uma grande realidade. A mudança não ocorreu no dia que Jesus ressuscitou, que foi no primeiro dia da semana. Ela ocorreu exatamente no ano 321, no dia 7 de março do ano 321, depois de Cristo. Mas, Cleito, e os textos que falam sobre os apóstolos
se reunindo no primeiro dia da semana. E o texto está dizendo que houve uma mudança? Não. Não houve uma mudança. Mas, Cleiton, eles cultuavam no primeiro dia da semana, mas guardavam o Antigo Testamento como regra de fé. Porque não existia nos dias dos apóstolos um Novo Testamento. Eles seguiam o Antigo Testamento. Você vai ver os próprios seguidores de Cristo guardando o sábado como mandamento. Você vai ver Paulo, você vai ver Pedro, você vai ver o próprio João em visão, que o diabo está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Enfim, olha só o que diz esse outro texto aqui, ó. Por mais atraente e populares que sejam algumas teorias sobre a origem da observância do domingo, não podemos impor o texto bíblico, interpretações artificiais e desenvolvimentos históricos que só ocorreram após o período bíblico. Para sermos honestos com a palavra de Deus, precisamos permitir que ela mesma nos diga qual o verdadeiro dia de guarda do cristão. Você pode ver aí em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Apocalipse 22, versículos 18 e o 19. E eu finalizo exatamente com esse texto aí. Muito bem, que Deus ele te abençoe. Eu espero que você tenha chegado a uma pequena conclusão de que o sábado é sim um mandamento do Senhor e é um mandamento que Deus pediu para que eu e você guardasse, observasse e santificasse. O pastor Paulo Júnior, em suas palavras, foi feliz na sua explicação e infelizmente fez a colocação, ele mesmo, segundo a tradição, ele falou, segundo a tradição, guardamos o domingo, né, conforme a tradição, não conforme a palavra de Deus. Amigos, se você quer entender mais sobre este assunto, você pode pesquisar sobre quando ocorreu a mudança do sábado para o domingo. Quem fez essa mudança? Infelizmente, foi a Igreja Católica e ela não esconde isso de ninguém. E após aos irmãos que hoje são evangélicos saírem da Igreja Católica, começou a interpretar o texto ao seu mero prazer, achou conveniente também seguir o que a Igreja Católica ensina, e hoje a maioria guarda o domingo como um dia santo, sendo que não é uma coisa bíblica, e sim uma cultura, uma tradição, né, que eles têm isso como um mandamento. Não porque Cristo ressuscitou no domingo, ou porque os apóstolos se reuniram no primeiro dia da semana. Não. Essa mudança ocorreu exatamente no ano 321. Quer saber mais sobre o assunto? Você pode pesquisar na própria internet aí, tá bom? Que Deus ele te abençoe e fica aqui o meu forte abraço para você e eu espero que você abra o seu coração, a sua mente para entender verdadeiramente a palavra do Criador.